E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Romeu e esse é o Devorando Livros. A resenha de hoje vai ser sobre A Cabana, do William P. Young. Este livro aqui. Esse livro aqui. Aqui, ó. Esse livro. Ele vai falar sobre o Mackenzie Allen Phillips. Ele é um homem. Óbvio, ele é um homem. Aí ele tem uma família. A filha mais nova dele, se eu não me engano, é a mais nova. Ela morre, que é a Missy. Missy. Nome bonito, né? Pois é, essa filha dele, a Missy, ela morre. Aí vestígios de que ela foi assassinada são encontrados numa cabana. Essa cabana aqui, daí já dá pra entender que ele se chama A Cabana, né? Pois é, vestígios de que ela foi assassinada são encontrados lá. Aí ele ficou muito triste. Ele, assim, mal se alimenta, ele vive, assim, muito deprimido, porque a filha dele morreu. Ele fala que recaiu sobre ele uma tal de grande tristeza. Ele fala que é como se fosse um fardo nos ombros dele. Ele sofre muito por causa disso. Tá. Num belo dia, surge um bilhete na caixa de correio deles. É um bilhete que, supostamente foi assinado por Deus. Lá nesse bilhete, Deus convida ele para ir numa cabana para um acerto de contas, digamos assim. Ele diz que ele tem saudades, essas coisas. Aí, meio hesitante, ele vai porque ele acha que ele precisa disso. Quando ele chega lá, ele encontra Deus, Jesus e o Espírito Santo. Não se preocupe, isso não é um spoiler. Tá na resenha, bem aqui, ó, na orelhinha. Opa, mostrei errado. Tá bem aqui, ó. Se vocês lerem isso aqui, tá aqui. Então isso não é spoiler. Pois é, ele encontra lá e eles estão esperando eles para um suposto acerto de contas. Então a história do livro vai ser sobre isso, o cotidiano dele na cabana. O autor desse livro, que é William P. Young, ele é formado em religião, mas ele podia muito bem escrever um livro policial. Tanto que esse livro aqui, ele é meio que filosófico, religioso, policial. O início dele, que é mais assim, voltado pro policial, porque é o crime, cara, é muito bem arquitetado o crime. É um assim de primeira. Então, se um dia o William P. Young lançar um livro de policial, e eu não souber, vocês podem me contar, que eu vou adorar ler. Outra coisa, o personagem principal, que é o Mackenzie, o Mac, mais conhecido como Mac, ele é muito sarcástico. Ele faz umas piadinhas meio que sem graça, mas mesmo em meio a toda essa tristeza, ele é sarcástico, que é uma coisa meio estranha, mas é estranho, é legal, eu gostei. Ah, uma coisa muito importante, a melhor coisa do livro, os personagens secundários. Você não imagina o quanto Deus é engraçado, o quanto Jesus é engraçado e o quanto Sarayu, que é o Espírito Santo, é engraçado. Cara, esses acho que foram os melhores personagens secundários da minha vida. Vocês não têm ideia do que esses personagens secundários são. Vocês vão se apaixonar por eles, muito mais do que o protagonista. Esse livro, como eu já falei, ele é meio filosófico, policial, religioso. Ele tem suspense, acontece coisas que tu não espera. Uma coisa ruim é que o autor prolonga muito os diálogos filosóficos e mesmo que isso seja essencial para o livro, se torna meio chato, repetitivo e deixa a leitura lenta. A parte que eu mais gostei do livro foi a primeira. Tu começa na página 1 e tu vai, quando tu vê já tá na página 94. Mas depois que ele chega na cabana, tem essas partes aí de muita filosofia. E isso meio que seja, como eu já falei, importante, é ruim. Uma coisa importante, é incrível como o William P. Young conseguiu imaginar tantas respostas que tem aqui. Resposta para perguntas que a humanidade anseia.
É incrível como ele conseguiu imaginar respostas para isso baseadas na como é na filosofia, em, 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 em reflexões de outros filósofos. Uma coisa bem interessante é que droga, merda. No início de cada capítulo tem, não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas tem uma frase, ó, uma frase, duas frases como nesse aqui, que meio que baseia, é como se fosse uma imagem, vai dar meio que uma base pro capítulo. Cara, eu tenho que ressaltar uma coisa. Os personagens secundários são ótimos! Eu tive um professor de inglês que ele falava que se um dia ele visse um fantasma, ele não ia sair correndo. Ele não ia sair correndo. Ele ia perguntar as coisas que as pessoas sempre queriam saber. Perguntas tem nesse livro. Então o que acontece é mais ou menos isso. O Mac, que é o protagonista, ele se sente meio desconfortável. Ele não consegue acreditar que é real, mas ele sente que algo dentro dele deseja ficar lá. Então é mais ou menos isso que acontece. Então é isso, espero que tenham gostado. Esse foi o segundo vídeo do canal. Obrigada a vocês que gostaram do outro vídeo. Obrigada pelas 30 e algumas visualizações. É muito importante pra mim, eu tô começando, então é isso. Se inscreva, curta, compartilhe. Vai lá na barrinha vermelha, não se esqueça que se você for daltônico, ela vai ter outra cor. Mas como eu já falei, vai estar escrito inscreva-se. Não esqueça, dá a mãozinha pra curtir, compartilha, adiciona os favoritos. Se você não gostar, é porque você tem uma havaiana costurada com prego. Viu? Até o próximo vídeo. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar depois de editar o vídeo. Eu sempre esqueço de falar as coisas. Que droga! Eu recomendo o livro, tá? Eu recomendo. Leiam, porque eu tô mandando. Me deixem feliz, deixem comentários lendo. Leiam. Vai mudar a sua vida. Leiam.